Fala, galera! Quanto tempo, hein? Após um longo, tenebroso inverno, literalmente tá um frio danado aqui em Divinópolis. Estamos aqui de volta com mais um episódio do DivPod. Hoje um episódio diferente. Não sei se vocês estão percebendo que eu tô do lado de cá, do lado do entrevistado, porque hoje eu serei entrevistado. O episódio em que as pessoas vão conhecer um pouco mais a respeito da minha história. E ninguém melhor para contar a minha história junto comigo que essa figura aqui, ó, meu irmão Arthur Saturnino. Muito obrigado pelo convite. A bola tá contigo. Afinal de contas, se eu posso, você pode. Se nós pode, DivPod. Daniel, muito obrigado pelo convite. É uma honra imensurável estar podendo fazer parte novamente aqui do DivPod. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu iria te entrevistar, que é uma oportunidade única para a gente que conhece o Daniel como figura pública aqui em Divinópolis, uma figura bem importante em Divinópolis, para a gente saber quem que é o Daniel nos bastidores, qual é a história do Daniel, o que ele fez para chegar onde está hoje. E assim, hoje é um episódio diferente, onde o anfitrião se torna o convidado e o convidado se torna o anfitrião. Espero que a gente tenha um bom podcast e muito obrigado pelo convite, viu, Daniel? Cara, muito obrigado a você por ter aceitado o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui fazendo esse papel de entrevistado e contar um pouquinho da minha história. E você que manda. Bora lá. Assim, então, para começar, é sempre importante começar pelo começo, né? E a gente conhece o Daniel hoje, um advogado assim, bem-sucedido, respeitado na profissão, um escritor de livros, dono de podcast, né? Um podcaster. Mas como que começou a sua história assim? Onde você nasceu? Quem são os seus pais? Qual era o ofício dos seus pais? Como foi o início da sua vida? Vamos lá. Eu nasci aqui em Divinópolis. Eu sou divinopolitano, né? A minha mãe, Rosângela Mourão Gontijo, filha do Zé Capitão, que era meu avô e muito conhecido aqui na cidade. Tropeiro, investidor imobiliário, uma pessoa que tem assim um histórico muito sólido. Uma das famílias mais tradicionais aqui de Divinópolis é a nossa, né? Mas eu praticamente só nasci aqui em Divinópolis, porque na época, o meu pai, chefe de obra da Andrade Gutierrez, engenheiro civil, Sim. Pra você ter uma ideia, Arthur, até meus 18 anos eu morei em mais de 20 lugares diferentes. Era um nômade, Era um nômade, era cigano, velho, porque o papai sempre indo de uma obra para outra. Era uma época que construção civil estava bombando aqui no Brasil, né? E fora também. Nós chegamos a morar fora do país também. Moramos no Equador, em 3 lugares diferentes lá no Equador. Um deles no meio da selva, pra você ter uma ideia. Mas enfim, à época eu só praticamente nasci aqui em Divinópolis e nós já caímos pro trecho. Então você vê, é uma época em que não tinha rede social, né? Então a gente não tinha contato com família, com amigos, e ficava um ano, 2 anos na obra e depois já caçava rumo para outra empreitada. Então, por que eu tô contando isso? Porque, assim, numa época que não existia conexão de rede social, o meu contato com família e com amigos de infância se restringia aqui a Divinópolis, porque nas férias escolares a gente vinha e passava um mês aqui na fazenda, principalmente, né? E a família sempre... Rapaz, tá frio em Divinópolis, mas aqui tá calor, velho. Deixa eu tirar isso, né? E a família sempre ligada a essa parte do agro, né? Todo mundo sempre gostou muito de fazenda. Fala, irmão. Aqui é assim mesmo, viu? Tudo no improviso. E então eu praticamente só nasci aqui em Divinópolis e vinha nas férias. E sua mãe, né? Qual era o ofício dela? Seu pai era construtor? O meu pai é engenheiro civil, fez a carreira toda na Andrade Gutierrez, entrou como estagiário e saiu como diretor. E a minha mãe, professora. Sua mãe é uma grande patriota, um abraço pra ela. É, Sempre tá vendo Dona meus Rosa. vídeos, acompanhando Ela o é sua DivPod. fã, ela é sua Eu fã também sou de fã dela. carteirinha, de Um carteirinha. abraço pra ela. Aí, Dona Rosa, ó, nem ela tava, não, ela ficou sabendo que ela tá lá no grupo, né? Mas as pessoas, pouca gente sabe que você tá gravando esse episódio aqui comigo. Vai ser bem legal. Mas é isso, Dona Rosa, professora, meu pai, o Dr. Silvio, engenheiro civil, e eu acabei trilhando o caminho da advocacia, né? Mas essa aí já é uma outra história, né?
Não, exatamente isso. Então, assim, em relação à classe social, assim, a condição financeira, a sua família tinha uma boa condição Sempre financeira, teve. sempre teve. É. E seus pais sempre incentivou você a estudar, a buscar informação, porque a gente percebe, assim, que você é uma pessoa bem esclarecida, sempre bem antenada com os assuntos do momento, uma pessoa que gosta de estudar, se informar e também emitir opinião a respeito das coisas. Desde a infância você já teve esse interesse pelos assuntos de política, pelo assunto de empreendedorismo? Cara, sim, foi algo que desde muito cedo eu já tinha dentro de mim, né? Essa questão de contestar, procurar saber, é, procurar entender. Eu venho de uma geração um pouco anterior à sua, eu tô fazendo 50 anos esse ano, é meio século. Então, velho, eu peguei uma época em que, literalmente, como eu tava comentando, não existia rede social, não existia WhatsApp, não existia telefone celular. A minha infância toda. Eu fui ver um telefone celular, eu tinha 18 anos de idade. Se você quisesse buscar alguma informação, Tinha você que tinha que ir ler. lá na biblioteca, Tinha anotar que num ler. papelzinho o que você... Então, assim, uma geração que tinha por hábito, assim, normalmente, buscar conhecimento, ler, se informar mais, né? Eu percebo que isso aí foi se perdendo com o tempo, porque aí as fontes de conhecimento começaram a ficar mais pulverizadas, ou seja, não era mais só leitura, né? Hoje em dia, inclusive, isso aqui que nós estamos fazendo, podcast, é uma das formas mais interessantes e massificadas hoje de propagar conhecimento. As pessoas pararam de ler e começaram a querer ver e ouvir e pegar bastante conhecimento daí. Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que essa minha geração, não só eu, mas essa minha geração, ela é um pouco mais crítica e contestadora, porque a gente, como só tinha como crescer intelectualmente através da leitura, a gente, vamos dizer assim, ficou exposto a muito menos porcaria do que o pessoal de hoje é exposto. Porque quando você está na frente de uma rede social, você vê muito mais coisa ruim do que coisa boa. E muitas informações superficiais Muitas também, né? informações superficiais, muita informação errada, muita informação... Porque, no fundo, é o seguinte, a internet, ela deu voz aos idiotas, né? Então, tipo assim, você hoje, qualquer pessoa pode falar o que quiser na internet e com relativa facilidade ela tem um alcance muito grande. Isso não existia quando eu era criança. A pessoa, para poder ter voz, ela tinha que falar num rádio, tinha que falar na televisão, tinha que ser notícia de um jornal. Então, naturalmente, existia aí um filtro muito maior, né? Hoje em dia, qualquer pessoa com a conta no Instagram, em tese, pode ser ouvida assim por muitas pessoas, né? Então, assim, então, o que eu vejo, assim, respondendo a sua pergunta que me levou a adotar esse perfil, eu acho que primeiro foi o ambiente. Eu nasci numa época em que a gente precisava correr atrás para poder crescer intelectualmente e se desenvolver. E quando eu digo correr atrás, é leitura mesmo, não é assistir vídeo de TikTok, não é nada contra, mas enfim... O que eu tenho algumas reservas é que hoje isso virou a principal fonte de informação, entendeu? É o que eu digo, né? São informações superficiais, todo mundo sabe de tudo superficialmente, Exatamente. e quem sabe de tudo não sabe de nada. Exatamente. Antigamente, a gente dava mais valor, né, ao conhecimento, porque tinha que ir lá numa biblioteca, abrir um livro para conseguir uma informação, anotar, e aquilo ali ficava mais gravado na pessoa. E assim, qual momento da sua vida que surgiu o seu interesse pela advocacia, pelo direito? Cara, boa pergunta. Assim, quando eu fiz o vestibular, com 18 anos de idade, meu pai queria que eu fosse engenheiro. Eu sabia que podia ser qualquer coisa, menos engenheiro, porque eu nunca gostei de matemática, eu sempre fui de humanas. Eu sempre gostei mais de leitura mesmo, né? Pra você ter uma ideia, quando eu prestei vestibular com 18 anos, eu prestei para 3 cursos diferentes. Eu prestei para engenharia, para agradar meu pai, apesar de que eu sabia que eu não ia fazer, mas prestei e passei aqui na UFMG. Prestei filosofia na USP, que era o curso que eu mais assim me identificava, porque gostava muito de ler, e direito na Universidade Paulista também lá em São Paulo, ou seja, 3 cursos completamente diferentes. Pra você ter uma ideia que eu não tinha a menor ideia do que eu queria ser, né? Que foi um chamado. Não, eu só sabia algumas coisas que eu não queria. Por exemplo, eu nunca fui muito de biológicas, nunca fui muito de exatas. Então, eu fiquei entre jornalismo e filosofia. Fiz a faculdade de filosofia. Só que depois que já estava
tipo assim, mais ou menos no meio do colégio, em que eu já tinha essa ideia da filosofia, eu falei, porra, mas, cara, você é o quê? Professor? Porra, não sei se isso é... Não, então vamos fazer o seguinte, quais outras áreas de humanas, quais outras profissões de humanas que eu posso talvez fazer? Aí direito era uma delas. E, cara, a minha família, ela não tem nenhuma tradição em direito. Eu olho assim... Você foi o primeiro? Primeiro, acho que não tem... Antes de mim, não tinha uma pessoa que eu tenha conhecimento, que tenha feito o curso de direito. Até onde que tenha concluído um curso de direito, entendeu? Então a gente tinha zero de tradição em direito. Mas eu sempre muito batalhador na época, mesmo sem nenhum tipo de tradição. Aí, bom, beleza. Você começou o curso com 18 anos? Comecei com 18 anos. Eu passei na faculdade de engenharia, mas não fiz, nem matrícula. Aí me matriculei na USP em filosofia e direito na Universidade Paulista. E dava aula de inglês, porque a gente tinha morado fora, então eu falava muito bem inglês e espanhol. Eu comecei a dar aula de inglês e espanhol à noite também. Então era isso, era essa tripla jornada. O primeiro ano foi exatamente assim, foi direito de manhã, filosofia à tarde e aula de inglês à noite. Aí sua família morava em São Paulo ou aqui em Divinópolis? Não, eles estavam em São Paulo ainda, moravam ainda em São Paulo. Eu morava com minha família lá. Então você não precisou ir para longe da família para poder estudar? Não, a gente morava em São Paulo. Na época meu pai ele era diretor da Andrade Gutierrez Imobiliária, e aí a gente morava todo mundo junto lá em São Paulo. E aí você então começou o curso de Direito, certo? Comecei o curso de Direito e me apaixonei por Direito a ponto de... Aí que entra, como é que eu virei advogado? Beleza, eu lá fazendo as aulas de filosofia, gostando, mas tipo, vendo que era uma coisa muito abstrata. E me apaixonei por direito, assim, nos 3 primeiros meses. Falei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Nunca tinha ouvido a palavra jurisprudência, não sabia a diferença de um juiz, de um promotor ou de um delegado, não fazia a menor ideia. Mas, cara, eu me apaixonei muito por direito, assim. Foi muita sorte que eu dei, porque foi o último curso que eu escolhi. Eu escolhi filosofia, depois engenharia para agradar meu pai, e direito para, sei lá, porque filosofia eu achava muito abstrato, mas nem sabia o que fazia um advogado, direito. Mas eu me apaixonei. Eu lembro que tem um livro que chama O Caso dos Exploradores de Caverna. Esse livro, ele mostra a saga de pessoas que ficaram presas numa caverna e começou a acabar a comida, eles tiveram que tomar algumas decisões extremamente drásticas. A coisa evoluiu, inclusive, para eles adotarem ou não o canibalismo, porque pessoas que já estavam mortas, mas as outras estavam morrendo de fome, e aí? Se alimenta do cadáver ou não? Pra você ter uma ideia do nível do livro. E dentro desse contexto, assim, de tragédia, mas ao mesmo tempo de muita reflexão, eu comecei a me interessar muito por direito. Até onde que vai o direito de alguém de estar vivo, por exemplo? Direito naturalista. Direito naturalista, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu me apaixonei por direito. Tanto que, rapidamente, eu falei, não, eu preciso começar a estagiar cedo. Então, eu tenho que abandonar o curso de filosofia. Porque aí eu jogo a minha faculdade para a noite e consigo fazer estágio durante o dia. E dou aula de inglês só fim de semana. Mas respondendo, então, a sua pergunta, foi isso. O direito, ele foi o direito que me achou. Não fui eu que achei o direito, não. E aí fiz uma baita carreira, né, cara? Assim, muito cedo eu procurei estágio, entrei no escritório grande, eu falava inglês, falava espanhol. Eu tinha esses diferenciais, né? Não era todo moleque de 18 anos que é fluente em inglês e espanhol, entendeu? Então, assim, eu tinha algumas cartas na manga por ter morado fora do país que me ajudaram, mesmo sem ter indicação, mesmo sem ter QI, a conseguir estágio num escritório muito bom lá de São Paulo. Esse escritório eu entrei nele como estagiário, aí depois, anos depois, eu saí do escritório, mas eu já era sócio, eu cheguei a ser sócio desse escritório. Fiz igual meu pai fez na Andrade Gutierrez, eu fiz no escritório de advocacia lá de São Paulo. Mas aí, durante a sua graduação em Direito, você já começou a se interessar por alguma área do direito, alguma especialidade que te chamava mais atenção? Já. Direito tributário foi o que eu
mais estudei, mais trabalhei durante mais de 15 anos. Foi só direito tributário. Foi nessa área que você desenvolveu, alcançou seu sucesso? Foi. O direito tributário foi o que fez a base, né? Porque fiquei 15 anos trabalhando com isso. Aí depois percebi que eu precisava ampliar meus horizontes. Não só outras questões de direito, outras áreas de direito, mas também... Aí tem um caso interessante, né? Eu, lá nos meus 30 e poucos anos, eu já estava muito bem. Advogado de grandes empresas multinacionais, Ford, Volkswagen, Alcatel, BR Foods. Defendi todas essas empresas no Brasil inteiro. Eu era muito bom de oratória, então fazia muita sustentação oral em tribunal, STF, STJ, já tive lá tudo, todos, sem exceção. E agora, eu percebi que, como eu sempre gostei, igual você já identificou, de política, de empreendedorismo principalmente, eu percebi que se eu ficasse só como advogado, eu me limitaria muito. Os presidentes de empresa, por exemplo, nunca vinham do jurídico, nunca eram um advogado. Era alguém que vinha do financeiro ou de operações. Entendeu? E poxa, às vezes a gente via gente, assim, ruim mesmo, sabe? Conseguindo postos interessantes, mas porque estava no lugar certo, que é fazendo uma carreira dentro da gestão. Então, num determinado momento, eu não só ampliei os meus horizontes de direito tributário para direito empresarial, contratos, responsabilidade civil, direito consumidor, como fui começando a migrar para a área de gestão também. Como eu tinha muitos clientes interessantes, eu acabei fazendo um networking e, num determinado momento, eu, além de ser advogado, comecei a assumir cadeiras de gestão nas empresas, principalmente de um grupo de frigoríficos lá de Florianópolis. Foi a época que aí eu saí de São Paulo, né? E aí ampliei os horizontes para começar a trazer um pouco mais de bagagem de gestão mesmo, de C-level para mim, entende? E assim, no sentido, por exemplo, eu estou acompanhando da sua história, você muito novo já decidiu, né, que queria ou filosofia ou direito, estava no principal centro do país, né, o centro político, né, mas é o centro econômico do país, o centro das oportunidades, onde tem uma grande disputa no mercado de trabalho. Então, você hoje com 50 anos, uma pessoa que já conhece o caminho das pedras, vamos dizer assim, com essa juventude que a gente tem hoje, que nem a gente disse, entende tudo superficialmente, tem só acesso a informações superficiais, não aprofunda muito nas coisas. Qual o conselho que você, Daniel, hoje, dá para essa juventude? Eu também sei que você já escreveu alguns livros sobre empreendedorismo, sobre networking. O conselho que você dá para a nossa juventude para poder se destacar num mercado tão competitivo que a gente tem hoje em dia? Você, assim, dá o caminho das pedras para essa juventude. E qual a análise que você faz da nossa juventude hoje? Cara, a análise que eu faço da nossa juventude não é muito boa, realmente. Se você for olhar meu filho de 18 anos e os amiguinhos dele, se você for comparar com o que eu, não só eu, Daniel, mas a minha geração tinha de formação e de perfil com 18 anos, era completamente diferente. E aí, o que eu poderia dizer para essas pessoas, né? Para essa juventude? Vocês têm dois caminhos. Ou vocês vão se reinventar, ou vocês vão sofrer muito. Viver uma vida de muita privação. Porque vai chegar um momento em que vocês vão perceber que as coisas são muito mais difíceis do que vocês imaginam, né? E com o avanço tecnológico, hoje a gente tem a inteligência artificial como uma realidade, né? Eu tenho uma agência de inteligência artificial e, então, assim, eu estudei isso muito a fundo nos últimos tempos. Como que ela chama? Time de agentes. A gente está justamente trazendo automações para as empresas. Então, eu estou vendo isso, assim, de forma muito clara. As pessoas, elas
estão perdendo lugar para a máquina, para atividades repetitivas, para atividades assim, vamos dizer, vendas, pré-venda, atendimento a cliente. É um negócio que é muito sério. Assim, em alguns anos, 90% vai ser feito por robô, não vai ser feito mais por ser humano. Então, o que eu estou dizendo para essa juventude? Ou eles vão precisar se mexer, ou nós vamos ter um problema sério aí de pessoas que não vão ter o que fazer. Não só por falta de preparo, mas porque a tecnologia avançou a ponto de substituir essas posições. Então todo mundo vai ser substituído por robô de inteligência artificial? Não, mas quem não souber trabalhar bem com inteligência artificial vai. Porque uma das teses que a gente defende é o seguinte: a máquina ela não precisa se substituir, você não precisa demitir a pessoa para pôr uma máquina, mas essa pessoa ela precisa se reinventar para usar a máquina e elevar a produtividade dela à 8ª potência. Então, usar a inteligência artificial para ser mais produtivo. Agora, para isso, e aí entra principalmente esse problema da juventude, que hoje é uma juventude com pouco sangue nos olhos para poder evoluir, né? Exatamente. É uma juventude que está muito mais preocupada em festa, em direitos. Coisas superficiais, né? Viciada em coisa superficial, viciada em dopamina barata, não é isso? Exatamente. Tá, e aí? De onde é que vem esse dinheiro? Entendeu? De onde é que eles vão... Como é que eles vão sobreviver? Entendeu? Já que estão com tanto... São meio tímidos pro trabalho, né? Tem uma certa timidez pro trabalho, né? Coisa que não acontecia na minha... A gente adorava trabalhar. Era um motivo de orgulho, de satisfação pessoal. Você trabalhar cedo, começar a ganhar dinheiro, né? Era aquele mantra antigo, né? O trabalho edifica o homem. Era uma honra poder trabalhar, produzir. Honra poder trabalhar. Agora, hoje, cara, é foda, porque é uma juventude muito perdida mesmo. Os ídolos são muito... jogador de futebol, funkeiro, traficante, entendeu? São ídolos da juventude, entendeu? Então, assim... As minhas referências eram um Silvio Santos, era um Olacir de Moraes, era um João Paulo Diniz. A referência desses carinhas hoje é... Oruan, essa turma aí. Entendeu? Então, tipo assim, a sugestão que eu dou é que eles realmente se reinventem, porque senão eles vão ter muita dificuldade. Todos eles, sem exceção. E você disse aí que você era, assim... muito bom em oratória, né? Até fez sustentações orais no STJ, no STF, e também, desde muito cedo, interessou por questões políticas. Então, acho assim que está no momento da gente entrar em algumas pautas polêmicas também, né? Bora! Estamos aqui para isso. Você, assim, como esse jurista, né? Formado em direito, qual que é a visão, a análise que você faz hoje da segurança jurídica que a gente tem no país? Algumas pessoas falam que a gente vive uma ditadura do judiciário, o outro lado fala que o nosso judiciário, na verdade, está defendendo a democracia. Qual que é a análise que você faz desse momento político e jurídico que a gente vive no país? Cara, eu posso falar com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de emoção, mas sendo extremamente categórico. Sim, nós vivemos hoje uma ditadura do judiciário. O que o STF faz não tem absolutamente nada a ver com o que todos nós estudamos nas faculdades de direito. Mas nada a ver. Nada. É assim, é descarado. Não existe mais direito. Existe sim um posicionamento político-ideológico da máquina de poder, e o STF ele é o principal motor desse vetor de poder, desse projeto de poder. Entendeu? E como é que você acha que a gente se enfiou nisso? Como é que a gente chegou nessa situação? A gente chegou nessa situação da mesma forma que outros países como Venezuela, como China, chegaram. Tem um determinado momento em que as instituições, se elas não são muito fortes moralmente, a democracia ela acaba entrando em xeque. Então, o que aconteceu no Brasil?
nós tivemos aí o governo de esquerda, né? O PT principalmente, que aparelhou universidades, aparelhou a imprensa, grande parte da igreja, o meio artístico. E aí firmou essa ideologia muito forte. Calhou de ser alguém de esquerda, né? Os marxistas. Então, a ideologia do PT, ela está vinculada a um projeto de perpetuação de poder. Como aconteceu em Cuba, na Venezuela, na China. Mesmo modelo, Nicarágua. Exatamente o mesmo modelo, Karl Marx. Certo? Então, como que a gente chegou? A gente chegou como todos esses países chegaram. Nós temos instituições fracas do ponto de vista moral, todas, sem exceção. Tá? O judiciário é o mais vendido de todos. Né? O legislativo, fraco. Refém do judiciário. Refém do judiciário. Entendeu? O legislativo seria o único que teria condição de resolver isso. Você pode impeachmentar um Alexandre de Moraes. Só que nós não conseguimos ainda nos orquestrar para que esse tipo de coisa aconteça. Entendeu? E o executivo, cara, dá dó, né, velho? Olha os presidentes que o Brasil já teve. É o reflexo do povo. É um povo muito imaturo, um povo que tem pouca instrução. Um povo que nunca teve muita dificuldade natural. Ou seja, o Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, o clima é ótimo. Tem furacão, não tem furacão, não tem tornado. Então é um povo que meio que, tipo esses meninos de 18 anos, né? Da geração do Rafa. Tipo, acha que a vida é uma beleza. Não passou tanta dificuldade para poder entender como é importante você ter conhecimento de história, ter conhecimento de moral, ter conhecimento de coisas assim que são simples, mas que tornam um ser humano moralmente forte. Como nós somos um país moralmente fraco, essa turma mal intencionada, que já estava extremamente bem aparelhada em escola, universidade, meio artístico, igreja, teve uma tranquilidade para falar assim, não, vamos fazer um projeto aqui de perpetuação de poder. Nós não podemos sair disso aqui mais. E a gente chegou nessa situação. E com certeza um dia a gente vai sair dela, né? Porque tudo que acontece, assim, principalmente na geopolítica, na política, são ciclos, são situações cíclicas. Hoje a gente vê um movimento internacional para tentar mudar alguma coisa aqui no Brasil, né, através desse tarifaço do Trump, dessa lei Magnitsky que foi aplicada no ministro Alexandre de Moraes. Você acha que esse é o melhor caminho para a gente sair dessa situação? Ou existe outro caminho melhor do que uma interferência internacional no Brasil? Esse é um dos caminhos, eu acho ele muito importante. O Olavo de Carvalho, ele já falava da lei Magnitsky, e assim, ele dizia o seguinte, que é a única forma de pressão sem armas para que pessoas que violem direitos humanos, como de fato Alexandre de Moraes violou, né? O 8 de janeiro, alguém acha que aquela turma era terrorista, gente? Pelo amor de Deus, né, velho? Você não precisa ser de direita ou de esquerda, você só precisa ter um pouquinho de cérebro para poder entender que terrorismo que teve ali, gente. Batom na estátua agora é terrorismo, entendeu? Pegar 17 anos de cadeia, a menina lá pegou, esqueci o nome dela. A Débora. Débora, isso. Então, assim, cara, não tem dúvida de que houve existe uma sistemática violação a direitos humanos, certo? Isso não tem dúvida. Está muito claro, está cuspido e escarrado na cara de todo mundo. Agora, tem os que vão entrar numa narrativa e fechar os olhos para isso. Então, uma das formas, isso aí o professor Olavo de Carvalho ele já colocava, uma das poucas formas de você respeitar a soberania, mas mesmo assim pressionar os violadores de direitos humanos é essa lei. Porque essa lei ela impõe sanções econômicas e territoriais, não no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele tem soberania para chegar e impedir quem ele quiser de entrar lá. Ele pode fazer isso? Pode. Claro que pode.
Ele pode proibir empresas de contratar com pessoas que violam direitos humanos, como ditadores, como, no caso aqui, um juiz, que nem juiz é advogado que foi colocado à situação de juiz e que pratica reiterados desmandos? Pode. Claro que pode. Por que não pode? Então, assim, são formas de pressão. E eu vi uma fala do Barroso recente, também porque, se não me engano, a família dele foi deportada dos Estados Unidos, ele já mudando totalmente o tom, tentando puxar um discurso um pouco mais diplomático. Então, não é que isso vai dar resultado, já está dando alguns resultados. Então, essa é uma forma, sim, pressão externa. É importante, é fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro ser uma colônia dos Estados Unidos que ser uma colônia da China. Entende? Se tiver que escolher, se eu pudesse... Claro, o ideal é que isso não aconteça, né? Que a gente continue com a nossa soberania. Agora, entre ser um país comunista ou um país capitalista vinculado aos Estados Unidos, eu fico na segunda opção. A gente já sabe o que vai acontecer no comunismo. O outro, pelo menos, a gente tem uma chance de sobreviver. Entendeu? Mas tem um mínimo de liberdade. Um mínimo de liberdade. Então, essa é uma das formas. A outra forma, que é muito importante, que as pessoas não percam isso de vista, é voto. A gente não resolve o problema do Brasil de uma hora para outra. Não vai existir um salvador da pátria que vai arrancar a espada do sovaco e Não, isso não, nem o Trump. Não. Só se ele resolver que a gente vai virar uma colônia. Aí beleza, bota o exército americano aqui e acabou. Agora, é um processo lento e o brasileiro ele vai ter que melhorar na hora de votar. No fundo é isso. Ele vai ter que entender que ele vai precisar de votar em gente que vai realmente trabalhar para o país. Não trabalhar em benefício próprio. É uma mudança de mentalidade profunda, né, no brasileiro que tem que acontecer. Então, assim, são as duas coisas que eu acho que podem fazer a gente sair desse buraco. Pressão externa, fundamental, é isso mesmo. E internamente a gente votar melhor. Entendeu? Eu vejo assim, que nesse sentido que você falou, que internamente a gente votar melhor, né? Passa muito por uma mudança de mentalidade do povo também se engajar mais politicamente e fazer uma engenharia reversa, como você disse, que o pessoal da esquerda se infiltrou nas instituições de poder no Brasil, ocupou. A gente que está do lado de cá também se propôs a engajar mais politicamente e também ocupar esses lugares de poder para a gente ir limpando essa turma dos lugares de poder, né? Claro, pô. E assim, como que, nesse sentido, a política, ela acontece na nossa vida, assim, principalmente onde a gente vive, né? Tipo Divinópolis. A gente vive em Divinópolis. E eu vejo assim que as pessoas muitas vezes estão preocupadas com o que está acontecendo em nível nacional e internacional e se esquece daqui onde acontece a vida das pessoas, que é na cidade, em Divinópolis. Qual que é a visão, assim, a análise que você faz da política de Divinópolis hoje? Se melhorou, se piorou? E qual a sua perspectiva de futuro aqui para a cidade? Eu acho que a política aqui em Divinópolis ela vem numa crescente. Eu gosto muito do trabalho do Gleidson, ele olha muito para o social, para o povo, e ao mesmo tempo ele olha para os empresários também, para as classes mais favorecidas. Tanto que você vê as obras que ele faz, elas atingem não só os bairros mais afastados, mas atinge aqui o centro também, onde a gente mora, onde a gente vive. Então, assim, gosto muito. E não só eu, mas assim, a imensa maioria. O Gleidson ele foi reeleito com mais de 70% dos votos, não é isso? Então, já é difícil um prefeito ser reeleito numa cidade complicada como Divinópolis. E ainda com esse tipo de votação histórica, então não tem o que dizer. Eu acho que ele está fazendo um excelente papel. Tem ainda sugestões de melhoria? Lógico que tem, sempre tem, né? E a gente, por estar trabalhando perto dele, sempre procura sugerir e dar opinião. Algumas coisas vão para frente, outras não, é do jogo, né? Mas assim, eu acho que Divinópolis está numa crescente. Assim, o sarrafo ele aumentou muito, né? Com certeza. Então assim, eu vejo com bons olhos isso, excelentes olhos inclusive. Acho que a gente tende a se tornar
um município cada vez mais importante dentro de Minas Gerais. Já é extremamente importante. Mas, assim, eu acho que Divinópolis vai assumir cada vez mais um protagonismo político, até mesmo em função das pessoas que estão hoje. Cleitinho, senador. Eduardo, deputado estadual. Domingos Sávio, que é como se fosse divinopolitano, né? Deputado federal. Lohana França. Lohana, que, né, tem uma importância assim, relevante, né? Sem entrar no mérito da bandeira que ela defende. E mais ainda, o Cleitinho deve ser governador de Minas. Quer dizer, então não tem como a gente não melhorar, não crescer de todas as formas, entendeu? Ou a gente vira uma Dubai agora, ou então nunca mais, entendeu? Claro que não vamos virar uma Dubai, mas você entendeu o que eu quero dizer? Nunca teve tanto dinheiro entrando em Divinópolis. Exatamente, entendeu? Então não tem como piorar. A gente tem a obrigação de melhorar, né? E muito. Mas assim, eu tô feliz. Eu acho que você vê, eu vim pra cá de Florianópolis em 2019, né? E já mudou o perfil da cidade, entendeu? Pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Então, assim, e a tendência é que realmente fique uma cidade mais parecida com as cidades lá de São Paulo, uma cidade mais desenvolvida. Tem muita coisa aqui da Catarina mesmo, você morou lá, né? Blumenau, sim. Florianópolis, sim. É isso aí. E assim, falando aqui de Divinópolis, como que surgiu a ideia de você criar o DiviPod? Por que você criou o DiviPod? Se é uma ferramenta política? Qual que é a sua ideia a respeito desse... A ideia do DiviPod foi o seguinte, eu sempre achei que esse formato de podcast, ele é um dos mais palatáveis hoje. Então, eu que comecei a fala criticando o pessoal que não lê, realmente critico, acho que as pessoas deveriam ler mais. Mas já que não estão lendo, então, como que essas pessoas estão consumindo informação? Rede social, podcast, né? Então, o que eu identifiquei aqui no ano passado, e aí conversando inclusive com o Gleidson, ele concordou e me apoiou muito, é que não existia ainda um canal de imprensa aqui em Divinópolis que falasse de política de uma forma mais isenta. O que existe aqui em Divinópolis de canais de comunicação são muito enviesados para a esquerda. Entendeu? Abrir um jornal eu não iria abrir. Entendeu? Igual você, por exemplo, que é um baita de um influencer, cara. Você foi abrir o seu canal lá o Saturnino Brasil no Instagram e começou a falar. E hoje você tem um alcance muito maior do que a grande maioria dos veículos de comunicação da cidade. Entendeu? Se não se bobear de todos. Entendeu? Então, o que a gente pensou? E eu sempre te acompanhava. Eu lembro que, inclusive, quando eu fui fazer o DiviPod, eu te mandei uma mensagem. Falei, velho, tô pensando em fazer um podcast aqui. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Eu, você, a Camila. Lembra disso? Lembra. Lá atrás. Então, assim, a ideia foi justamente trazer um veículo de comunicação. Primeiro, que não existia realmente. Você não tem um podcast aqui que fala de política, empreendedorismo, só, né? E com um viés menos esquerdista e mais, assim... Não vou dizer que é neutro, porque tá na minha cara também a minha ideologia, mas tipo assim, pelo menos pra fazer um contraponto, entendeu? Aos divinews da vida aí, entendeu? A esquerda não tem o monopólio da informação aqui. Exatamente, fazer um contraponto, entendeu? Então foi isso, a ideia foi essa, tá dando bom. A gente tá indo devagar e sempre, né? E além do DiviPod, assim, porque não é assim envolvido em política diretamente, mas um podcast, um veículo de comunicação é uma baita de uma ferramenta política, né? Porque como muitas pessoas já chegaram aqui do meio político, sentaram nessa cadeira e puderam, assim, expor as ideias, que já teve André Alves, a Camila Salles, já teve eu, Wesley Jarbas, sim. Marquinhos Clementino, o prefeito lá, o Edson Vilela, Edson Vilela, Gleidson. O Gleidson. Então, assim, é um instrumento político. Você aqui em Divinópolis, você Sargento tem... Elton. Sargento Elton. O Delano, Dr. Delano. Verdade. É muita gente importante que já sentou aqui, né, nessa cadeira para poder conversar contigo. Verdade. E você, assim, tem alguma pretensão política? Você tem a intenção de algum dia entrar no meio político? Eu não tenho... Nunca tive esse chamado da política. Eu acho que eu funciono bem nos bastidores. Né? Eu tenho provas disso. Agora, não, eu não... A chance de eu sair candidato é zero, cara. Não é minha...
Tem pessoas que eu admiro muito e sempre vou apoiar, e eu prefiro assim, entende? Eu acho que acho que é importante a gente ter boas pessoas contribuindo em lugares diferentes da mesa. O meu lugar não é como político, eu acho que o meu lugar seja como advogado, como comunicador, como gestor. Né? Hoje você trabalha no CISV? Hoje eu sou diretor do CISV, diretor de Relações Institucionais. E como é que é o seu trabalho lá? O CISV é um consórcio de 11 municípios, né? E cuida basicamente dos... O que significa a sigla CISV? Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itapecerica. CISV. Então, basicamente, o que o CISV faz é atender a população que é atendida pelo SUS no eletivo, ou seja, em consultas e exames. Basicamente, o que o consórcio faz, atendendo essas 11 cidades que compõem o consórcio, é prestar esse tipo de atenção para a população, né? População que não paga plano de saúde, que é atendida pelo SUS. Se precisar de alguma internação, vai para os hospitais do SUS. Ok, tá, mas e o eletivo? E a consulta? E o exame? Entende? Então o consórcio consórcio de municípios, ele entra para dar esse tipo de amparo para a população. E assim, você que está trabalhando diretamente no CISV, né, é um órgão de saúde aqui da cidade, da região, a gente vê que volta e meia aqui na cidade a gente enfrenta o caos da saúde, até alguns políticos utilizam isso como pauta política para poder se promover. Você, assim, que está mais por dentro do assunto, o que você acha que a gente pode melhorar na saúde da cidade? Qual que é um caminho para a gente seguir, assim, para poder desafogar, né? Principalmente a fila do SUS e melhorar a questão da saúde na nossa cidade. Cara, são duas coisas. Investimento. Como a gente estava falando, a gente nunca teve tanta possibilidade de trazer recursos para cá. Tenho certeza que os recursos eles estão vindo, que os parlamentares eles estão se empenhando. E acho que pode vir ainda mais, então mais investimento e uma cobrança para que esse dinheiro ele seja bem utilizado. São essas duas coisas que precisam ser feitas. Né? Para a gente ampliar a qualidade de atendimento, para a gente ampliar escopo de atendimento, a gente precisa de investimento e de gestão. É só isso que precisa. Só que, apesar de ser simples, não é tão fácil de implementar. Né? Então precisa de muita vontade política e querer pensar fora da caixa, modernizar realmente. Então, se a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez nos últimos 30 anos, nós vamos ter os mesmos resultados. Com certeza. Entendeu? Se a gente olhar para o mundo, ver o que está sendo feito nos Estados Unidos, no Canadá, e tem muita coisa que a gente poderia usar, entendeu? E eu, dentro das minhas possibilidades, vou tentando sugestionar aí as pessoas a encampar essas ideias. Mas respondendo assim objetivamente a sua pergunta, a gente precisa de duas coisas, investimento e gestão. Investimento vindo do legislativo e gestão, responsabilidade do executivo de Divinópolis. E além assim do seu trabalho no CISV, do seu trabalho como advogado, você tem outro ofício? Eu me aposentei como advogado já há algum tempo, né? Eu me aposentei como advogado. Não, hoje eu sou investidor, tenho meu cargo lá tô dando essa minha contribuição como diretor do CISV. Abri meu processo de mentorias recentemente, então estou com alguns mentorados aí, líderes do mundo corporativo. E fico feliz porque eu trabalhei muito já, assim, de forma muito, sabe, na época como advogado em São Paulo, depois Florianópolis, como CEO lá de operações do grupo de frigoríficos. Então, tipo assim, eu acho que eu já dei essa minha contribuição, aquela coisa de ficar trabalhando 24/7, não é muito a minha... Então, eu estou escrevendo, né, já vou publicar agora o segundo livro, sobre política, inclusive, que você é um dos... fez o pós-fácil. Então, assim, eu tô dedicando mais a o que me sobra, porque, igual eu te falei, com 18 anos, eu fazia duas faculdades diferentes e dava aula à noite. Depois, estágio e jogava aula pro final de semana. Minha vida toda eu trabalhei muito várias coisas, vários jobs ao mesmo tempo. Hoje, eu prefiro ficar no CISV, ficar com as minhas mentorias que não tomam muito meu tempo, me dedicando a escrever
e que aí eu consigo ficar no estratégico e tático, e é onde eu acho que eu consigo contribuir mais do que se eu ficar em alguma atividade operacional, entendeu? Esse é um dos motivos pelos quais eu não me lanço político, porque eu teria que cair para operacional. O político, ele é uma atividade operacional. Não tem jeito, você não vai conseguir ficar só no tático estratégico. E eu sei que eu posso contribuir muito mais no tático estratégico, ou seja, em bastidores, do que no operacional. Já fiz muito de operacional, mas várias pessoas fazem tão bem quanto eu o operacional, ou até melhor do que eu. Agora, essa bagagem de advocacia, de diretor de empresas, né? De escritor, podcast. Então, tipo assim, no tático estratégico, aí a gente tem um diferencial, a gente pode contribuir mais, entendeu? O seu primeiro livro, qual que é o título dele? Negocie Melhor, Viva Melhor, um manual de negociação com a vida para a vida. Esse livro ele é interessante porque eu faço uma retrospectiva toda da minha história e mostro que a gente negocia o tempo todo, desde que a gente nasce até a gente morrer. Então, assim, às vezes as pessoas não percebem como elas precisam ou têm oportunidade de desenvolver melhor suas táticas e estratégias de negociação, principalmente negociação consigo mesmo, né? Para poder ter uma vida melhor, seja no que diz respeito à saúde, relacionamentos, trabalhos, finanças. Tudo envolve negociação consigo mesmo e com os outros. Então esse livro ele dá uma contribuição boa para quem quiser literalmente melhorar de vida, subir o sarrafo do padrão de vida, em todos os aspectos. E o segundo livro sobre política, qual que é o segundo livro você conhece muito bem porque você fez o pós-fácil, né? O livro ele é muito interessante porque ele é a minha contribuição atual para a política. Esse livro eu comecei a... Na verdade, ele nasceu chama Político, o Empregado do Povo. Selecione e contrate conscientemente. A história do livro é assim, ó. Eu ia fazer uma carta pro meu filho, Rafael. Totalmente alienado, tipo, não gosta nem do Lula nem do Bolsonaro, até aí tudo bem, mas tipo... Isentão? Totalmente isentão, exatamente. Aí eu comecei a escrever uma carta para ele. Falei, vai que eu morro, pelo menos já deixo aqui. Uma hora ele vai ler, né? E quer saber de futebol, de... Pelo menos ele é cruzeirense, né? Ele é São Paulino, ele é paulista, velho. Ah. São Paulino. Tá lá na faculdade de engenharia. Ele puxou o avô dele, ele é de exatas. Mas, cara, comecei com essa carta pro Rafael, essa carta sobre uma série de questões relacionadas à política. Que eu acho que isso é o que... Você fez uma pergunta, o que a gente precisa fazer? A gente tem que entender que o político é um empregado do povo. O político ele não é uma celebridade, o político ele não pode ser um salvador da pátria, o político é um empregado. Tem que ter o mesmo critério de avaliação que você teria para poder avaliar uma pessoa que vai trabalhar para você. E quais são esses critérios assim que você vê que são primordiais para um bom político? O que um bom político tem que ter e o que a população tem que se atentar na hora do voto? Boa pergunta. Primeira coisa, você contrataria para trabalhar na sua casa uma pessoa, seja para ser jardineiro, seja para ser uma doméstica, mas que você sabe que rouba? Jamais. Tá, tudo bem. Eu também não. Então, requisitos para contratar o político, primeiro vamos ver os requisitos para não contratar um político. Entendeu? Então assim, começa por exemplo, por aí, velho. Porque roubar, assim, é o mínimo, né? Não roubar. Não, ser honesto. Não, mas as pessoas esquecem. Relativizam. Não é isso? Exatamente. O robô mais faz, né? Robô mais faz. Entendeu? Então, assim, o que eu defendo no livro, claro, é um livro extenso, tem muita coisa, mas assim, a base é o seguinte, quando você for votar, faz de conta que você está numa entrevista de emprego. Alguém está querendo te convencer a você dar um emprego para essa pessoa. Faz de conta que é você que paga o salário. Você paga realmente, todo mundo paga imposto, então todo mundo paga o salário político. Mas faz de conta que vai sair do seu bolso mesmo. Você vai pagar o salário para essa pessoa. Quero ver se
vota em ladrão, se conseguir pensar dessa forma. Entendeu? O problema é que as pessoas não pensam dessa forma, né? Política é... mas ideologia... Cara, ideologia é a que menos importa. Caráter importa muito mais. Nada adianta ter alguém da sua ideologia se for uma pessoa que vai desviar dinheiro público, que vai roubar, que está num projeto de poder pessoal e não de engrandecimento da nação. Entendeu? Porque se a pessoa segue assim, cegamente uma ideologia, às vezes ela até modifica os valores dela, o caráter, para poder se ideologia hoje ela encaixar, ficou né? importante para fazer o contraponto. Igual eu falei aqui, ó, para ser bem coerente, eu abri o DivPod porque eu percebi que precisava de um canal de direita falando aqui em Divinópolis. Estava tudo muito enviesado para a esquerda. Então, beleza, precisa. Porque hoje a gente está numa situação muito de exceção. Então, a ideologia ela tomou uma importância relevante. Porque precisa ser feito um contraponto. Né? Beleza. Agora, se você for olhar de forma purista, digamos que a gente não tivesse com essa polarização, digamos que fosse uma situação mais tranquila, a ideologia teria uma importância secundária. O que mais... Quando você vai contratar alguém, você não olha o quê? Você olha o currículo. Você vê o que essa pessoa já fez. Competência dela. E aí você vai ver como ela conversa, como ela se porta num debate, numa situação de pressão. Eu já fiz várias dinâmicas de grupo para contratação. Então é isso mesmo, é um debate. Você vai ver a pessoa conversando com outros colegas, você vê como é que ela se porta, você analisa a inteligência emocional da pessoa, está fazendo uma avaliação para um cargo. Né? Então, o que eu acho que a gente vai tentar deixar de contribuição é isso, que as pessoas passem a olhar na época da eleição, o mesmo olhar que elas olhariam para contratar alguém. Para ser jardineiro da casa delas, para ser uma faxineira, para ser uma diarista. Entendeu? E quem já tem alguma experiência de empresa, fala, quem que você contrataria para tocar a sua empresa? Ou para trabalhar, para contribuir na sua empresa? Entendeu? E o Daniel hoje, olhando para o cenário político nacional e municipal, fazendo essa análise de currículo das pessoas que estão em evidência, quem você contrataria para ser o presidente do Brasil, por exemplo? Hoje? Cara, algumas pessoas. Eu contrataria o Tarcísio. Tarcísio por quê? Porque é um cara que já mostrou extrema competência e extrema honestidade. Não tem nada para falar do Tarcísio. Falam até do Bolsonaro, mas do Tarcísio ninguém fala nada. Entendeu? Então o Tarcísio é um cara... Claro, o Bolsonaro sempre teria meu voto, mas está inelegível. Então não adianta, é carta fora do baralho. Cara, tem algumas pessoas. Eu não acho que o Brasil tem pouca gente boa, não. Acho que o Brasil tem muita gente boa. Vou falar algumas aqui. Pablo Marçal, eu gosto. Adoro o cara. Eu morando em Divinópolis, eu fui contribuinte de campanha do Pablo Marçal. Aliás, eu sempre estou contribuindo. Contribuí com o Cleitinho, com o Domingos Sávio, Pablo Marçal. Mas eu gosto muito do Pablo Marçal. É que ele vai abandonar, mas um perfil como o dele, acho que seria muito importante hoje de estar na mesa. Perfil como? O que você vê assim de positivo? Primeiro que é um outsider. Uhum. É alguém que não está dentro da política. Segundo que é um baita de um empresário. Podem falar o que for, mas o cara, ele tem muito resultado empresarial. Coisa que a gente é carente. Né? Teve assim. E também não é que isso é certeza de que vai ser bom, mas é importante peças que tenham o que as outras não têm. Né? O único político empresário de relevância que a gente lembra que agora é o Zema. Mesmo assim não deu tão certo. Ele se perdeu em algum momento aí e acabou que não está fazendo não está tendo uma boa aceitação do governo dele. Mas eu acho que o empresário... Teve o Dória em São Paulo. Verdade, teve o Dória, péssimo. Nossa, foi tão ruim que daí a gente até esquece. Verdade, teve o Dória. Dória foi um fiasco. Mas enfim, uma hora alguém vai dar uma boa contribuição.
Entendeu? Eu acho muito importante o empresário. Eu tendo a apoiar empresários que querem se enveredar para a política. Eu faço força para gostar desses caras. Porque é o que a gente estava falando aqui sobre o SUS, né? Sobre saúde. Uhum. Por que a gente não consegue resolver um problema do SUS, da saúde? Por amadorismo. Porque quem tem a caneta tem um histórico louvável para outras coisas, mas não é empresário. Não consegue fazer uma gestão profissional. Entendeu? E principalmente gestão de pessoas, né? Porque o governo é feito de pessoas. Sim. Mas então a tarimba de um cara que está acostumado à gestão de pessoas, a contratar, a demitir, a avaliar performance, um empresário, moderniza bastante a política, entendeu? Então eu geralmente tendo a fazer força para gostar de empresários que queiram se aventurar ou dedicar um bom tempo à política. Até mesmo porque, para ser coerente com o meu livro, eu não digo que o político é empregado do povo. Então, beleza. Se eu for contratar alguém para gerir minha cidade, meu estado, meu país, não faz sentido que eu contrate um empresário? Certeza. Não é? Então, assim, eu faço muita força para gostar de empresários, grandes empresários que se aventurem na política. E assim, para além desse ativismo judiciário que a gente já falou, você até apontou um caminho para a gente sair dele. Qual que é a sua visão do governo Lula hoje? O que ele acertou, o que ele errou? Como que você vê a gestão, essa terceira gestão do Lula? Nossa Senhora. O que ele acertou? Vamos ver o que ele acertou, o que ele acertou. Eu tô fazendo força para ver se alguma coisa que o Lula acertou, alguma coisa bacana do PT. Porque o que errou aí é chover no molhado, né? Cara, eu não tô conseguindo. Deve existir, mas eu não me vem à cabeça. Poxa, isso que eles fizeram foi legal. Não consigo ver, cara. Infelizmente. Gostaria de estar vendo. Eu nunca torço contra o piloto do avião. Nunca torço pro meu avião que eu tô cair. Não. Mas, porra, é muito difícil, né, cara? Porque tudo piorou. Me fala uma coisa que melhorou na vida da gente. Tudo piorou. O que a gente vê hoje são pessoas que antes eram classe média, passando para classe baixa. Quem era classe alta, passando para classe média, né? Ué. Então é meio difícil assim, mas a sua observação assim, então o que tá ruim que pode melhorar? Cara, esse ativismo do... Se a gente conseguisse, sendo bem prático, se a gente conseguisse pautar os pedidos de impeachment que estão lá no Senado e que Cristo nenhum consegue fazer, pautar, julgar. Não interessa se vai ser contra ou a favor, mas pelo menos julgar, pautar um pedido de impeachment, seja do Alexandre de Moraes, seja do próprio Lula, tem um monte lá. Eu acho que já seria uma boa contribuição, porque, olha só, você vê, o Trump aplica lá as sanções dele no Alexandre de Moraes, o Barroso já dá uma declaração mais diplomática. Se você pauta um pedido de impeachment de um ministro ou do presidente da República, o ativismo ele vai diminuir, judiciário, naturalmente. Fala, opa, e agora? Entende? Então, assim, seria um remédio bastante profilático, respondendo bem objetivamente. O que precisaria para mudar o país hoje? Pautar os pedidos de impeachment. Só de fazer isso, você já ia ver pelo menos pessoas mais freadas nesse ânimo aí de ativismo e de projeto de poder desenfreado, entendeu? Então, na sua visão, assim, já que mudar esse ativismo judiciário e trazer um equilíbrio entre os poderes, a solução que você apontou para o Brasil é pautar esses pedidos de impeachment. Você vê que esse é o principal problema do Brasil hoje? Eu acho que sim. Acho que hoje o principal problema do Brasil hoje é a impunidade desses que têm um projeto de perpetuação de poder. Esse é o principal problema. Até porque hoje a gente vê
nem você estava falando antes, né, que a ideologia não é a principal coisa. Não. Mas a gente vê que esse jogo político, essa sanha pelo poder, né, esse desequilíbrio entre os poderes, está atrapalhando o país a chegar onde realmente importa, né, que é na vida do povo, que é a comida na mesa, que é um empresário com mais liberdade para poder empreender, que é assim, a base fundamental do país é o empreendedorismo, né? E esse ativismo judiciário acaba atrapalhando o desenvolvimento do país. Muito, muito. E, de novo, ele só existe nessa proporção por conta de impunidade. O problema maior é a impunidade. Por isso que eu falo, a gente precisa dar andamento aos mecanismos que existem na lei contra essa impunidade. Um deles, que eu vejo hoje, avalio como o mais importante, são os pedidos de impeachment. Porque senão a gente vai ficar aqui falando sobre os problemas do Alexandre de Moraes, do Lula, etc. Mas como é que resolve? Problema todo mundo já sabe o que está acontecendo. Como que resolve? Sendo prático, sendo pragmático. Pautando um pedido de impeachment. Nós já temos aí na história recente 2 presidentes foram impeachmentados, Fernando Collor e a Dilma. Então, assim, não tem nada de novidade. Pauta e julga. Porque mesmo que não impeachem, mesmo que esse pedido dele não... Só o fato dele ser julgado já vai frear esse ativismo. Vai fazer a pessoa falar, porra, peraí, eu não sou intocável. Posso sim perder a minha cadeira aqui, entendeu? Isso a nível, assim, federal, né? Nacional. É. Mas, por exemplo, se hoje o Daniel Gontijo tivesse a oportunidade de sentar na cadeira de prefeito de Divinópolis, por exemplo, qual que seria a sua principal pauta que você vê assim que Trazer mais empresas. Trazer mais empresas. Trazer mais empresas. É importante olhar como o Gleidson olha para o social, isso é fundamental. Agora, o que eu teria de contribuir é lembrar que o melhor programa de inclusão social que existe no mundo chama-se geração de emprego. E não existe outra forma de gerar emprego que não com empresas. Logo, precisa-se ter uma vontade política e mecanismos de marco regulatório e atração de empresas para uma cidade que pretenda se desenvolver. Então, se eu pudesse hoje dar uma contribuição, certamente seria trazendo empresas novas aqui em Divinópolis. Vou dar um depoimento aqui importante. Eu, quando advogado da Ford, eu estive inserido numa situação muito interessante, que serve até para case de Divinópolis. Na época, a Ford ela ia abrir uma puta de uma fábrica violenta. Então, 2 estados, Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, e Bahia, Antônio Carlos Magalhães, meio que fizeram assim, tipo um leilão de benefícios para atrair a indústria ou para o Rio Grande do Sul ou para Camaçari, Antônio Carlos Magalhães, na Bahia. Camaçari era uma cidade de 20 mil, 30 mil habitantes. Em 2 anos, com essa indústria lá, já tinha mais de 100 mil habitantes. A gente acompanhou isso de perto e eu estou contando esse caso para dizer o seguinte, é absurdo o crescimento de uma cidade quando você põe uma grande empresa. Porque aí não é só o emprego direto dessa empresa. Tem outras empresinhas satélites que vão começar a atender de alguma forma essa grande empresa, entendeu? Então, assim, eu não tenho dúvidas e hoje a gente tem capital político para isso, logo podemos ter, inclusive, investimento para isso, que Divinópolis hoje ela tem que se transformar num polo industrial, num polo empresarial. E assim, essa pauta, né, de assim, incentivar o empreendedorismo, incentivar a vinda de empresas para Divinópolis, ou qualquer lugar que seja, é uma pauta antiga já, de quem é liberal, de quem é de direita. Muitos políticos falam a respeito disso. A minha pauta é atrair mais empregos, atrair mais empresas para Divinópolis, por exemplo. Você, como um empresário, uma pessoa inteligente, que sabe os meandros da política, como que faz isso acontecer? É a seguinte, você tem 2 formas de atrair empresário. A primeira delas é
benefícios fiscais, tributários. O empresário, ele vai se estabelecer onde ele vai gastar menos, certo? Outra coisa que é importante, marco regulatório. O que é marco regulatório? Marco regulatório é o conjunto de legislação daquele município que vai proteger os interesses do empresário. Ou seja, desburocratizar, simplificar as obrigações acessórias do empresário. Ou seja, tornar atrativo para ele se estabelecer ali. Certo? Se você tiver benefícios fiscais, de preferência isenção tributária, e marco regulatório bem feito, a chance de você trazer o empresário ela é muito grande. E aí você tem que fazer, que é o que eu faço hoje no CISV, é o seguinte, relacionamento institucional. Você tem que comunicar para os grandes centros empresariais, para as grandes empresas, as vantagens que essas empresas teriam se elas viessem para cá. Então, é esse tripé. É isenção tributária, marco regulatório favorável ao empresário e comunicação. Com isso, com certeza o empresário vem. Entendeu? Então, as pessoas falam muito na campanha, aí você falou e é verdade. Na campanha todo mundo fala, mas depois ninguém implementa. Por isso é que eu te falo, Arthur, que é importante trazer empresário para a política. Eu sempre vou fazer força para gostar de empresário na política. Entendeu? Tivemos uma experiência ruim com o Dória, tivemos uma experiência não tão boa com o Zema, não interessa, mas eu sempre vou fazer força para apoiar empresários. Por quê? Isso que eu estou te falando aqui é o beabá. É assim uma coisa básica. Tem nada demais. Só que ninguém faz. Por quê? Quando é que foi que sentou aqui em Divinópolis? Quando é que sentou um empresário mesmo de verdade na cadeira de prefeito daqui? Nunca teve, mano. Entendeu? Então, assim, claro, aí, de novo, é importante olhar para várias coisas, para a estrutura, como está sendo olhado, para o social, etc. E tal. Agora, para ter esse olhar de prosperidade, aí por que eu gosto do Pablo Marçal, apesar de ser muito criticado por várias pessoas por isso? Porque é um cara que ele prega e demonstra prosperidade. A mentalidade de prosperidade ela é diferente da mentalidade de assistencialismo. E a verdade é que a grande parte dos políticos hoje eles são assistencialistas. O assistencialismo ele é importante para, tipo assim, é aquela medida de impacto para salvar a vida das pessoas e melhorar um pouco a situação de quem está sofrendo muito. Você dá uma assistência, por isso chama assistencialismo. Beleza. Rua, escola, UPA, claro, precisa se dar esse tipo de assistência. É remediação, né? Como se fosse a remediação na medicina. Tá, mas é diferente o assistencialismo, que geralmente os políticos têm, todos têm essa visão de assistência, de dar assistência, melhorar a vida dando assistência, do que fazer a pessoa evoluir. E aí você precisa de ter um político empreendedor, que vai gerar emprego. Capacitação. Não vai preocupar com Bolsa Família. Ele vai dar emprego para a pessoa trabalhar, produzir e ganhar bem. Vai dar capacitação para essa pessoa trabalhar, produzir e ganhar bem. Porque o que acontece com o assistencialismo é que chega um momento, e a gente vê isso claramente, em que ele prejudica a população. Aqui em Divinópolis, a gente sabe, cara, é dificílimo mão de obra. Por quê? Porque neguinho tá ali ganhando 600 conto. Porra, então eu ganho 600 conto do Bolsa Família, faço bico 2, 3, 4 vezes por semana, 2 vezes por semana, já chego no salário mínimo. Eu o quê? Eu vou trabalhar para ganhar o salário mínimo? De carteira assinada segunda a sexta? Não. Não me ficha, não. Ah, você vem aqui para poder me ajudar nessa obra? Eu vou, mas não posso fichar porque eu tô no Bolsa Família, então eu tenho que ganhar por fora. E isso atrapalha toda uma cadeia de produção nacional. Você entendeu como é que o assistencialismo por si só ele não funciona? Por isso. Só que para tirar do papel essa mentalidade de empreendedorismo, tem que ser empresário. Porque as pessoas elas não têm culpa nem sabem que essa porra existe, entendeu? Acha que tá fazendo bem, mas não tá. As pessoas não têm essa visão além, né, Daniel? Por exemplo, uma pessoa que não quer trabalhar, que tá ali na ociosidade, por causa de
um assistencialismo, gera uma dificuldade para o empresário contratar, gera uma dificuldade de ter uma mão de obra qualificada, porque a pessoa também não quer se qualificar, aí atrapalha a produção do empresário, né? Que o empresário vai produzir menos, porque tem menos funcionário qualificado. Ele produzindo mais, o governo vai arrecadar menos impostos. Com a arrecadação de menos impostos, tem menos investimento no social também. Então é todo uma bolha, né? Que se gera. É isso mesmo, exatamente. Perfeita a sua análise, é isso mesmo. É desse modelo. Como é que tá nosso tempo aí? Não, estamos bem. Estamos tranquilo? É. Beleza. Vamos aqui mais um pouquinho. E, Daniel, qual que é, assim, os seus projetos para o futuro? Qual que é a sua perspectiva? A gente já falou perspectiva política, assim, da cidade, do país, mas a perspectiva da vida do Daniel, o que que você vê aí para o seu futuro? Quais são os seus próximos projetos? Ai, cara. Tô fazendo força para não ir embora do Brasil, viu? É mesmo? No meu projeto de futuro é continuar arrumando motivos para ficar por aqui. Quais são, assim, claro, vou continuar contribuindo com política, a gente está muito enraizado com isso, então, se a gente puder fazer para contribuir, a gente vai contribuir. Mas eu te confesso que eu não descarto a possibilidade de ir embora do Brasil, dependendo de como as coisas comecem a caminhar, entendeu? Vou ser muito sincero. Mas torço para que isso não aconteça. Vou fazer força para isso não acontecer, mas não descarto. Então, o projeto futuro meu é continuar contribuindo, continuar escrevendo e, se o país me permitir, continuar por aqui. Se a coisa começar a tomar um rumo muito fora da minha concepção do que seria um bom lugar, vendo umas coisas aí e vou embora. E Daniel iria para onde e por quê? Boa pergunta, cara. Eu gosto muito dos Estados Unidos, gosto da Austrália, gosto de alguns países da Europa, principalmente Itália e Espanha. Nossa, tem muito lugar para ir. Muito lugar para ir. E o que você vê nesses países que te atrai tanto que não tem no Brasil? Cada uma coisa, né? Os Estados Unidos, tecnologia e evolução cívica do povo, né? Gosto muito de lá. Gosto do povo americano. O patriotismo deles é genuíno. Eu gosto. Austrália pelas belezas naturais, praia, mulher loira de olho azul e verde. Ué. E a Europa, porque é a Europa. Você respira cultura, você respira história, né? Então cada um tem o seu apelo, o seu charme, né? Então, assim, pelo que eu entendi, você vê que falta isso do Brasil: patriotismo, desenvolvimento tecnológico, empresarial, cultura e história. É isso aí. É isso aí. Isso aqui a gente não tem muito, não. Ainda, né? O povo é muito imaturo, né? Mas a gente chega lá. Eu sou otimista, mas eu não sou deslumbrado. Eu sou tipo assim, sabe aquele otimista? Beleza, tô torcendo, mas... É um otimista com o pé atrás. Otimista mineiro, né? Otimista com o pé atrás. E sempre pensando numa segunda via, num lado B, num segundo plano. Não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Principalmente quando esses ovos são o seu futuro, sua vida. Né? Enfim. É isso, irmão. Eu preciso chamar a atenção de todos para isso que eu vou dizer. Nós estamos em um momento em que as pessoas precisam se reinventar em termos de preparo. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa onda da inteligência artificial, ela vai realmente mudar a forma como a gente vai viver, como a gente vai se relacionar, como a gente vai trabalhar. Peço a todos vocês, não usem ChatGPT para fazer umas imagens engraçadinhas e se contentem com isso.
aprendam um pouco mais sobre inteligência artificial e usem essa inteligência artificial no seu trabalho, no seu dia a dia. Porque a inteligência artificial vai sim substituir muitos postos de trabalho de seres humanos, mas mais do que isso, pessoas que não sabem trabalhar com inteligência artificial vão perder os postos para pessoas que sabem trabalhar com inteligência artificial. É mais profundo, para vocês terem uma ideia, do que quando lançaram o computador. É mais disruptivo do que quando lançaram o telefone celular. A inteligência artificial hoje ela funciona como um segundo cérebro de quem sabe usar. E um cérebro genial, que tem uma capacidade cognitiva praticamente ilimitada. Então as pessoas que continuarem pensando com um cérebro só vão sofrer. Fica aí essa minha sugestão para todos vocês. É isso, velho. É isso? Tô olhando com a cara meio assustado. Não tô não. Certo? Mas eu acho que é isso, Arthur. Conclui aí, amiguinho. Então, Daniel, depois desse papo tão interessante que a gente teve, que a gente pôde conhecer um pouco mais da sua história, das suas ideias em relação a tantos assuntos, né? Política, filosofia, empreendedorismo e um pouco da sua história também. Qual que é o recado que você deixa aqui para a população de Divinópolis, para todos os nossos ouvintes? Um recado final aí importante, uma mensagem de motivação para a turma. Arthur, o recado que eu quero dizer a todos aqui de Divinópolis é o seguinte. Gente, prestem bastante atenção nesse rapaz aqui, ó. Prestem bastante atenção nesse rapaz aqui, porque ele ainda tem muito a contribuir com a nossa cidade. Se o que eu falo, ou o que eu falar, tiver algum tipo de peso para quem está assistindo até aqui, escute essa minha sugestão. Entenda um pouco mais da história do Arthur e compreenda o nível de contribuição que ele vai poder dar ainda para a nossa cidade. É só isso que eu digo. Eu agradeço muito aí o seu carinho, principalmente pela amizade que a gente está desenvolvendo ao longo do tempo aí. Você falou aí a respeito da minha pessoa. Eu vejo assim que a política a gente não faz sozinho, ela é feita em conjunto. Se a gente quiser mudar alguma coisa, seja na nossa cidade, no nosso país, é através da união das pessoas de boa fé, de boa intenção. Eu vejo que você é uma pessoa de boa fé, de boa intenção, que quer dar sua parcela de contribuição, principalmente através da criação do DiviPod, que está dando voz para tanta gente. E como você disse que eu sou um expoente da política, tem vários outros aqui na cidade, que são pessoas que eu gosto muito e que eu quero ter do meu lado. Você, a Camila, o André Alves, o Felipe Cortes também, que eu até dou a sugestão de você trazer ele aqui, né? Um jovem mais bem votado de Divinópolis. Verdade. Que são pessoas de boa intenção e que eu vejo assim que a gente tem uma perspectiva de futuro para Divinópolis com essas pessoas brilhante. Eu vejo que o caminho de a nova geração. Exatamente. Eu acredito muito em todos vocês, muito, e torço muito. Em você principalmente. Eu acho que a gente vai chegar num momento muito em breve que a gente vai precisar realmente de cada vez mais trazer gente nova e bem intencionada. E é o que eu digo no livro. A gente tem que olhar para uma eleição como um processo de emprego. Precisa contratar quem está melhor qualificado. Às vezes nem é a pessoa que você tem mais identificação, mas você não está votando num amigo, nem num brother. Você está votando num empregado, uma pessoa que vai trabalhar para você. Entendeu? Então é esse o olhar que a gente precisa ter. Mas nós vamos chegar lá. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu te agradeço pela oportunidade de você ter me entrevistado. E é isso aí, galera. Se eu posso, você pode. Se nós pode. DiviPod. Isso aí, família. Tamo junto. Valeu.